Quero falar com você hoje sobre identidade real. Amém? Qual é a tua identidade real? Ao longo da nossa vida, nós temos mais ou menos, ou no mínimo, uns 7 tipos de identidade. Como assim, pastora? Como assim a gente tem uns 7 tipos de identidade? Nós temos uma identidade de registro. A identidade de registro é o que consta lá no seu RG. Você tem um nome, você tem um número no seu documento, tem nome, tem sobrenome, tem filiação. Essa é a sua identidade de registro. A identidade de registro ela é muito importante, porque quando nós perdemos a nossa identidade de registro, aqui nesta terra a gente não pode fazer muita coisa, né? A gente até pode fazer muita coisa dentro do nosso território. Se você perder a sua identidade, você tem que correr e tirar outra identidade. Alguém pode até usar a sua identidade, mas não vai ser por muito tempo. Uma hora vai ser descoberto, porque nós temos uma identidade de registro. A segunda identidade é uma identidade de sonho paterno e materno. Você é o que a sua mãe e o seu pai sonharam para você? Quem aqui fala assim, não foi muito o que meu pai e minha mãe sonharam? Né? O pai e a mãe sonham um monte de coisa para o filho. Quem aqui que é pai e mãe que sonha coisas para o seu filho? A gente sonha. Eu posso te afirmar que o nosso Deus Pai, Ele sonhou com esse momento aqui, Ele sabe exatamente que hoje ia ser isso aqui. Então tá tudo bem. A identidade que o pai e a mãe querem. Às vezes seu pai queria que você fosse advogado. Às vezes seu pai, sua mãe queria que você fosse médico. E aí, igual eu, né? Meu pai queria que eu fosse advogada. E eu sou vendedora. Né? Sonhos. Pai, mãe, os pais sonham coisas para nós. A identidade de sonho paterno. E tem uma identidade, gente, que é a identidade familiar. Quem aqui tem apelido em casa? Na tua casa tem um apelido que teu povo te chama. Mas se te chamarem por esse nome na rua, de preferência que ninguém nem saiba qual é esse apelido. Essa é uma identidade familiar. É o jeito que a tua família te conhece. Existe também uma identidade social. O que é a identidade social? A identidade social é assim, ó. Eu deixo meu filho na casa do Emerson. Aí eu falo assim, Emerson, qualquer coisa você me fala. Você pode corrigir. Você pode chamar a atenção dele. Quando eu volto para pegar o Tiago, o Emerson fala assim, nossa, como ele é bonzinho. Ele não deu um trabalho. Ele até comeu tal coisa. Aí fala, hã? Aí o seu filho olha para você e fala assim, ai mãe, eu amo comer tal coisa. Porque socialmente nós somos diferentes da identidade familiar. Dentro de casa nós já fomos aceitos, então fora nós temos uma identidade diferente, que é uma identidade para aceitação. Em turma nós fazemos coisas que nós não faríamos se estivéssemos sozinhos. Então a identidade social é uma identidade diferente. E também nós temos a identidade profissional. A identidade profissional é tão interessante que quem é da nossa família, quando você fala que você se formou, ou quando você... as pessoas até ficam felizes, mas às vezes elas vão contratar o serviço de um profissional de fora, mas não contrata o seu. Por quê? Porque na cabeça dela, você não é um profissional. Na cabeça dela, você tem a identidade familiar. Né? Aí a pessoa precisa de um contador. Aí o teu apelido dentro de casa é Tiquinho. Você acha que ela vai contratar um contador Tiquinho? Não vai contratar. Vai contratar um contador que tenha nome e sobrenome. Então a identidade profissional é uma identidade diferente. Existe um perigo na identidade profissional. Muitas vezes, quando nós nos formamos, nós perdemos o nosso nome. Sabe por quê? Repare isso, e se você faz isso, porque a maioria de nós faz, nós precisamos corrigir. A gente fala assim, tudo bem, tudo. E você tem filhos? As pessoas normalmente falam assim, tenho sim.
eu tenho um filho que é engenheiro que mora em Curitiba. E eu também tenho uma filha médica, que se formou não sei aonde. E eu também tenho um filho. É assim ou não é, gente? É ou não é? A gente perde o nome, porque agora a nossa identidade profissional, a profissão passou a ser maior do que a nossa identidade. Não importa a formação do seu filho, ele continua sendo seu filho e ele continua tendo um nome. Não faça com que o que ele faz seja maior do que ele é. A identidade que nós temos, nós nos tornamos. Eu me tornei mãe porque eu sou a Raquel. Eu me tornei pastora porque eu sou a Raquel. Eu não sou a pastora Raquel, eu sou a Raquel pastora. Porque quem eu sou vem primeiro do que o que eu faço. E tem a identidade de casamento. Essa é muito legal. Quem é que mudou depois que casou? Não mudou só de casa. Mudou de comportamento depois que você casou. Ah, gente, muda. Muda ou não muda? Porque agora eu não sou mais só a Raquel Jurkovic. Eu sou a Raquel Jurkovic de Matos. E os Matos são bem diferentes dos Jurkovics. Então, quando a gente casa, a gente tem uma identidade de casamento. E por último, eu quero te lembrar que a tua identidade mais importante é a tua identidade real. Essa não pode mudar. Qual é a minha identidade real? A identidade real é a identidade que Deus sonhou para você. A identidade real é o que Deus projetou para você e para mim. Amém? Por que nós temos filhos? Tem gente que fala assim, a minha casa está tão vazia, vou ter um filho. Tem gente que tem filho para preencher o ego. E tem gente que tem filho para prender marido. Eu vou contar, não dá certo. Dá certo ou não dá certo? Não dá. Porque o filho não pode ser usado para as coisas que a gente quer. O filho, ele tem a identidade dele. E os filhos são herança do... E o Senhor entregou filhos para que nós possamos guiar eles pelo caminho, para que eles possam cumprir o propósito do céu. Eu vou contar para você uma família muito louca. Eu amo as famílias da Bíblia e essa família é uma família muito incrível. E Deus criou um homem e uma mulher. Ele criou um Adão e duas Evas? Dois Adão e uma Eva? É um homem e uma? Amém? Ter mais de um não dá certo, gente. Abra sua Bíblia em Gênesis 29. Eu vou te contar a história de Jacó, Raquel e Lia. Gênesis no capítulo 29. Pensa na família. Eu vou correr um pouco e eu vou até onde dá, tá bom, gente? Quando der o horário, não deu mais, a gente canta, celebra e termina o culto. E o que der, deu. Amém? Não vou passar do horário, tá bom? Gênesis 29, no capítulo 30. No capítulo 29, no versículo 30. Está escrito assim, ó. Lia engravidou e deu à luz um filho, o qual chamou ele de Ruben. Desculpa, né? Eu falei 30. Versículo 30. Jacó coabitou com Raquel e amou mais Raquel do que Lia. E ele serviu a Labão por mais 7 anos por Raquel. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, abriu sua madre. Porém, Raquel era estéril. Jacó, esse desprezo aqui não significa que Jacó judiava de Lia. Mas judiava, porque quando você não ama uma mulher, você judia dela. E Lia amava Jacó, mas Jacó não amava Lia. Deus, vendo essa situação, abriu a madre de Lia e deu um filho para Lia. E o primeiro filho de Lia se chama Ruben. Ruben significa, sabe o quê? Vejam, um filho. Agora o meu marido me amará. Já pensou se seu nome fosse esse?
esse filho é para cumprir um propósito ou esse filho é para encher um ego? Encher um ego. Vede, um filho, agora meu marido me amará. Segue aí. Concebeu, porque o Senhor atendeu a minha aflição, agora meu marido me amará. Versículo 33. E Lia concebeu e deu à luz a um filho, dizendo, porque o Senhor ouviu que eu era desprezada, e também me deu outro filho, e esse segundo filho se chama Simeão. Olha só, Deus viu. Esse é o nome do segundo filho, ou Deus ouviu. Deus ouviu a minha oração e não ouviu a sua. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Imagino Lia cantando para Raquel. Lia passando grávida e cantava para Raquel, né? O segundo filho, ela colocou um outro nome que era para afrontar. Continua aí. E concebeu e engravidou outra vez. E deu à luz a outro filho. E o nome do outro filho significa, agora o meu marido se achegará a mim. Por isso deu o nome para o filho de Levi. Levi significa apegado. Agora o meu marido se apegará a mim. Você imagina, irmão, às vezes eu troco os nomes lá em casa. Não sei se às vezes na sua casa você troca os nomes dos seus filhos, né? Você vai chamar um, chama o outro, enfim. Isso acontece nas famílias. Você imagina? Agora meu marido me amará, vem aqui. Oh, Deus ouve que para eu fazer inveja para as outras pessoas, vem aqui. Oh, apegado, dessa vez meu marido se apegará a mim, vem cá. Essas crianças começaram a crescer sem identidade, tá? Mas um dia, concebeu e engravidou. E mais uma vez deu à luz a um filho. E ela disse, dessa vez louvarei ao Senhor. Por isso o chamou de Judá, que significa louvor. E por um período, cessou de ter filhos. Quando você entende que o que Deus está te dando é para a glória dEle, e você glorifica o nome dEle, então entra um contentamento dentro de você e de mim, e nós sossegamos. O que fizemos hoje é que nós estamos nos alegrando em Deus. Eu não estou me alegrando em Deus porque está tudo bem ou porque eu não tenho problemas, mas eu estou me alegrando em Deus, porque eu vou louvar ao Senhor. E quando eu louvo ao Senhor, a minha alma se enche de alegria e o meu coração se aquieta. E nesse momento o coração de Lia se acalmou. Mas espere, não é só isso. Quando Raquel percebeu que não podia dar filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e falou assim para Jacó, dá-me filhos se não morro. Jacó ficou muito bravo, muito irado contra ela e disse, eu estou no lugar de Deus que te impediu que impediu o fruto do teu ventre? Ela respondeu, eis a minha serva Bila, coabita com ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e quando nascer, eu assim tenha filhos por intermédio dela. Sabe, irmão, tem hora que a gente já tem uns problemas, mas a gente ainda quer arrumar mais. E Raquel teve uma brilhante ideia. Essa aqui é a minha serva, Bila. Tenha filhos com a minha serva, para que eu possa me encher de contentamento. Sabe o que significa Bila? Bila significa tímida. Raquel queria um filho e Raquel estava com inveja de Lia. Bila significa tímida. Quando você tem inveja dos outros, você usa pessoas que estão ao seu redor para cumprir os seus objetivos e você fere a identidade dessa pessoa. Porque ela pegou uma serva tímida e deu para se deitar com o marido dela. Ela feriu a identidade de Bila. Você não pode usar pessoas para satisfazer o seu ego.
Eu não posso usar pessoas para satisfazer o meu ego. E aí, Bila engravidou. Assim, sua serva Bila teve um filho. E Raquel deu o nome para o filho. E o nome desse filho se chama Dan. Significa Deus me julgou. Esse é o nome de Dan. Como quem diz para Lia, tá vendo? Deus deu para você, Deus dá para mim também. E Dan significa ele julgou. Novamente, Bila, serva de Raquel, concebeu e engravidou outra vez e deu a Jacó o segundo filho. E, gente, sabe como que chama esse menino? Naftali. Sabe o que significa Naftali? Lutei com a minha irmã e venci. Irmão, é fácil ter 2 crianças? Não? 3. E 6. Uma para brigar com a outra. Eu imagino um ringue na casa deles. Imagina você criança no meio dessa história. Você ia proteger sua mãe, certo ou errado? Você ia ficar do lado da sua mãe. Já imaginou como estava a competição nessa casa? Bom, Lia viu que não estava engravidando mais, mas ela já tinha tido Judá. Mas aí, como a irmã dela agora tinha 2 de Bila, quando Lia percebeu que cessara de ter filhos, tomou sua serva Zilpa. Meu Deus, agora tem 4 mulheres, gente. E disse para Jacó assim, ó. E deu Zilpa para Jacó. Zilpa, serva de Lia, deu à luz a um filho. E o nome do menino, esse aqui se chamou Sorte, Fortuna. Mas não era porque a criança era afortunada, era porque ela estava afortunada, porque agora Lia tinha mais filhos por causa de Zilpa. Não contente, Zilpa engravidou de novo porque Lia deixou. E agora esse menino se chama Asser. Asser significa alegre e feliz, porque as filhas me terão como sortuda e invejada. Podia parar, né, gente? Já não estava bom? 8 crianças brigando? 1 marido, 4 mulheres e 8 crianças. Agora eu te pergunto, alguma dessas crianças sabe qual é a identidade real delas? Não? Tá. Essas mães sabem qual é a identidade real delas? E será que Jacó se lembra qual é a identidade real dele? Eu não sei como você cresceu como criança. Não sei como foi a sua infância, eu não sei como está sendo a sua adolescência, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você tem uma identidade real, independente da manobra que estejam fazendo com você. O Senhor te trouxe aqui hoje para te mostrar qual é a sua identidade real. E uma das identidades que você tem, uma das características da tua identidade real é ser um adorador, é ser uma adoradora. Amém? Olha o que aconteceu. Nos dias, no 14, tá? Nos dias da cega de trigo, Rubem foi ao campo e achou mandrágoras, consideradas como frutas do amor. Eu não sei se a mandrágora era azul, mas a mandrágora era um tipo de Viagra. Vou continuar na leitura. Então, olha a situação, gente. Então, aqui, o Rubem achou as mandrágoras e trouxe para sua mãe. Ô, irmão, o que esse menino tem que trazer esse tipo de coisa para a mãe? Pai e mãe que estão aqui. Quem é pai e mãe? Levanta a mão. Não fale do seu casamento para os seus filhos. Não fale das dificuldades do seu casamento para o seu filho. Ensine o seu filho verdades sobre casamento. Ame a sua esposa, cuide da sua esposa. Mas tem assunto que não é para filho não, gente. Amém? Ai, é porque a minha melhor amiga é minha filha. Eu conto tudo para ela. Está errado. Porque quando nós começamos a contar coisas que os nossos filhos não deveriam saber, nós estamos marcando o futuro dos nossos filhos.
Amém? Ai, pastora, estava tão legal. Vai piorar, gente. E trouxe as mandrágoras para sua mãe. A Raquel, da casa vizinha, porque, gente, moravam tudo no mesmo quintal. Não sei quem já morou no mesmo quintal com a família, ou quem mora no mesmo quintal com a família. É uma coisa. Raquel estava lá no quintal vendo Rubem chegar. Olha o que Raquel fez. Dá para mim, Leia, as mandrágoras do seu filho. Aí Lia falou assim: já é pouco que você tenha tomado meu marido, agora você também quer tomar as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: se você me der as mandrágoras, hoje à noite é dia dele ficar comigo, eu deixo ele ficar com você. Quando Jacó vinha à tarde do campo, eu imagino Jacó chegando do trabalho. Jacó chegando, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Jacó sabia que hoje era dia de entrar na casa 1, que era a casa de Raquel. Aí, pastor Josval, Jacó está chegando, quando ele vira para a casa de Raquel, a Lia vem. Oh! Hoje é aqui, ó. Olha que feio isso. Quando Jacó vinha à tarde do campo, Lia saiu ao encontro dele e disse: você vai ficar comigo essa noite, porque eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. Bonito ou feio? Por que está acontecendo isso com Jacó? Jacó era preguiçoso? Não, Jacó era trabalhador. Era pastor de ovelha. Trabalhava pouco ou muito? Muito. Mas o pensamento de Jacó, você sabe como que Jacó agia aqui? Tá. Não, tá, o que vocês decidirem tá bom. Só não me incomodando. Pai, homem, sacerdote, eu te falo isso com amor e respeito. A sua vida não é só trabalhar. Existe uma família carente de direção emocional e espiritual. E se o seu tempo é gasto só fora da sua casa, trabalhando, existem coisas que estão acontecendo que você precisa tomar conta. Se você pensa que só trabalhar, mas é que eu já sou um homem bom, eu já trabalho, o que mais ela quer de mim? Ela quer atenção, ela quer carinho, os seus filhos precisam de você, os seus filhos precisam de direção emocional e espiritual. Não é só trabalhar. E Jacó trabalha e quando chega só, qual é a casa que eu vou hoje? E isso vai se repetindo. Deus ouviu a oração de Lia, Deus é tão bom que ainda ouve a oração, né? E Deus deu um quinto filho. Olha o nome do... Não, é um quinto filho para Lia, mas que já é o 9º dessa família. Olha o nome do menino. Deixa eu contar para você. Sabe o que Zilpa significa? Zilpa significa gota ou pequena porção. Lia pega Zilpa para satisfazer o ego dela também. Só que Zilpa, ela é uma pequena porção. Não busque a sua realização em pequenas porções. Não busque a sua realização em pequenas coisas. Pequenas porções não vão te alimentar. Assistir o culto da internet só não vai te alimentar. Vir de vez em quando não vai te alimentar. Abrir a Bíblia só no culto de domingo não vai te alimentar. Não permita que pequenas gotas vão te satisfazendo, porque essa satisfação acaba. E aí, a situação não resolve. Você precisa de buscar na fonte. E a tua fonte é o Senhor. A minha fonte é o Senhor. E aí, ela dá mais um filho. Agora Lia, né, que fica grávida, dela mesmo, tá? E o nome desse menino é Issacar. Sabe o que significa Issacar? Acordo ou recompensa. Fiz um acordo pelas mandrágoras. Esse é o nome do bichinho, tadinho do Issacar. Segue. E aí Lia concebeu e deu a Jacó mais um filho. E o nome desse menino é
dessa vez meu marido viverá comigo. E o nome dele é Zebulon. 10 filhos, vai contando aí, tá? Mas depois, Zebulon. Depois, a Lia deu à luz a mais um filho. E dessa vez é uma menina. Ai, que legal, né? É legal. Já tinha 10 meninos? Ou 11? 10, né? Aí ela ganha uma menina. Como você acha que seria uma menina no meio de 10 meninos? Naturalmente, esses meninos deveriam cuidar bem dela? Deveriam ou não? É a única menina. Mas essas mães estavam tão preocupadas com o próprio ego. E esse pai estava tão preocupado só em trabalhar. Que você, quando chegar na tua casa, você vai ler a história de Diná e você vai chorar. Porque 10 irmãos não deram conta de proteger uma irmã. Quem aqui é menino que tem irmã? Levanta a mão. Quem tem irmã? Levanta a mão bem alto. Proteja a sua irmã. Cuida da sua irmã. Protege ela. Não é para virar nem sei o nome, em cima da sua irmã, né? Não deixar ela respirar. Mas cuida da sua irmã. 10 meninos não cuidaram da irmã. As meninas não eram contadas, não tinham valor nessa época. E depois você lê na sua casa o que aconteceu com Diná. A história de Diná é uma história muito triste. O que significa Diná? A gente não tem muita certeza do que significa Diná. De tão pouco valor que a mulher tinha, a gente não sabe ao certo o nome de Diná. Segue aí. Deus se lembrou de Raquel. Ai, meu Deus, graças a Deus, né? E abriu a madre dela. E pela primeira vez, ela engravidou. E ela teve um filho. E pôs o nome dele de José. Sabe o que significa José? Acréscimo. Ela acabou de ter um filho, deu o nome de José e disse: Senhor, me acrescente outro filho. Acabou de ter um e já quer outro. Será que nós somos parecidos com Raquel? Acaba de conquistar uma coisa, já quer outra. Você queria tanto comprar um sofá novo, aí comprou o sofá. Quando você sentou no sofá, você olha para o chão. Meu Deus, esse tapete está muito feio. Aí não consegue desfrutar do sofá, porque precisa de um. Aí quando compra o tapete, olha para a rack. Misericórdia, eu vou ter que mudar essa rack, vou ter que pintar essa parede. Irmão, a gente precisa aprender a ter contentamento. E o nome de José é acréscimo. Ganhou um, já querendo outro. Mas agora, é 9 horas. Vou falar para vocês de todo o meu coração. Se eu continuar mais 10 minutos, não vai resolver. Vou só acabar essa parte, pode, pastor? Pode, gente? Só essa parte? Só para vocês saberem, né, o que aconteceu. Senão, casos de família, a gente vai embora para assistir no próximo programa, né? O que vai dar? Quando nasce José, nesse momento, versículo 26, versículo 25... Aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me ir, e que eu vá a meu lugar e à minha terra. Nesse momento, Jacó se posicionou. Jacó se posicionou, ele já tinha quantos filhos? 12. Eu não sei, você que é pai que está aqui, quantos filhos você já tem? Ou quantas experiências você já teve, ou qual é a tua idade, mas chega uma hora que nós precisamos tomar uma posição. E nesse momento ele tomou uma posição, chegou a maturidade na vida de Jacó. E a maturidade precisa acontecer. Às vezes você está achando que só o trabalho vai suprir sua família. Mas pai e mãe que estão aqui, a sua família está precisando de direção espiritual e de direção emocional. Não foi fácil se posicionar e se desvencilhar de Labão. Porque Labão, depois você lê também lá na sua casa, era difícil. Labão tentava enganar e queria que ele ficasse, mas ele conseguiu se livrar e sair. Quando Jacó fugiu, uma coisa muito interessante que eu queria partilhar com você.
Antes de Jacó, quando Jacó brigou com Esaú, Jacó fugiu. Quando Jacó fugiu, o anjo falou com Jacó. Quando Jacó ficou na casa de Labão e teve todos esses filhos, nenhum relato aparece que o anjo falou com Labão. No dia que Labão se posicionou e saiu da casa do sogro, o anjo falou de novo com Labão. Com Jacó. Tem hora que para você ouvir a voz de Deus e saber a direção que Deus tem para você, você vai ter que cortar o cordão umbilical. Pastor, eu já cortei quando eu nasci. Cortou o umbilical, mas não cortou o emocional. Existem adultos aqui que a sua mãe continua mandando em você. Corta o cordão umbilical. Você já casou. Existem adultos aqui que o seu pai continua mandando em você. Corta o cordão umbilical, porque você já casou. Olha para quem está do seu lado e fala assim, corta! Continua cuidando, amando, honrando, respeitando. Amém, igreja. Acho que Deus está falando aí no movimento. Volta aqui. Quando Jacó rompe com Labão e se posiciona, o anjo aparece. Volta um pouquinho para Gênesis 25. Gênesis 25, do 21 ao 28. Anota para você ler em casa, tá? Que não vai dar tempo de eu ler, mas eu vou partilhar com você. Rebeca, mãe de Jacó, tá? Voltei a história agora. Rebeca, mãe de Jacó, fica grávida. E os filhos estão brigando na barriga dela. E aí ela vai orar. E ela fala assim, Deus, o que está acontecendo? E Deus fala assim, é porque 2 nações estão dentro do seu ventre. E o mais velho servirá ao mais novo. Se você ficasse grávida hoje, e Deus te desse uma palavra para o filho que está na sua barriga, e você soubesse que o seu filho seria uma criança extraordinária, que nome você daria para ele? Coisico? Não! Por que você não ia dar o nome de Coisico? Porque Deus já falou que tem um plano. Mas quando filhos extraordinários nascem na casa de pais ordinários, a identidade é enfraquecida. Vou te contar o que significa extraordinário. Extraordinário significa ir além, romper limites, superar, melhorar. E ordinário significa comum e regular. Talvez você seja um pai e uma mãe ordinário, comum, que teve uma vida comum, tirava uma nota média, vivia uma vida normal, no básico ali, não teve muitas opções de se destacar. Mas Deus te deu filhos extraordinários. O que nós estamos fazendo com os filhos extraordinários que Deus nos deu? Nasceu 2 meninos. Olha, gente, às vezes a gente como pai é muito cabeça de ovo, muito cabecinha. Olha o nome dos filhos. Esaú significa peludo. Ó. Se eu tivesse um filho, você já pensou se eu tivesse gêmeos e Deus falasse assim, Raquel, 2 nações vão sair da sua barriga. Eu ia colocar o nome de, sei lá, poderoso, extraordinário. Pôs o nome de peludo no menino. E no outro colocou Jacó, que significa enganador. Você está vendo como pais comuns podem enfraquecer a identidade de filhos extraordinários? Só que eu tenho uma coisa muito boa para falar para você. Você é um filho extraordinário, porque você é um filho de Deus Pai. E se o seu pai ou a sua mãe comuns enfraqueceram a sua identidade, o seu pai, que deu um filho extraordinário, quer que isso se cumpra na sua vida. Aí a mãe prefere Jacó, o pai prefere Esaú, dá um rolo, você já conhece esse rolo.
Mas ninguém pode mudar o plano do céu. Deus te chamou, te escolheu e te deu um nome. Você tem uma identidade real, não importa o contexto da sua criação, do mundo físico. E lá, volta agora, Jacó está saindo com a família dele. No meio do caminho, ele atravessa os filhos e ele sabe, o anjo aparece para ele e fala algumas coisas para ele. Ele sabe que ele tem que ter um momento sozinho com Deus. Pai e mãe, você tem que ter um momento sozinho com Deus. Filho, você tem que ter um momento sozinho com Deus. Porque quando nós temos um momento sozinho com Deus, Ele muda o nosso nome. Nesse momento, nesse lugar de encontro, Jacó, ele briga com o anjo, ele deseja o anjo, porque ali ele reconhece quem ele é. O anjo pergunta assim para ele, qual o seu nome? E ele fala assim, meu nome é Jacó, meu nome é enganador. Eu já fiz tanta coisa errada, mas eu não vou te deixar se você não me abençoar. Não importa o quanto feriram a tua identidade, importa que você está aqui e você precisa resgatar o que Deus tem para você. E aí, gente, ele luta com o anjo. E esse anjo dá outro nome para ele. Qual é o nome? Israel. Gente, vocês sabem o que significa Israel? O que significa, pastor? Como príncipe lutaste e venceste. Deus fala assim para Rebeca, na tua barriga tem 2 nações. Rebeca vai dar o nome de Jacó. Agora Jacó encontra com Deus e Deus fala assim, teu nome é Israel, o teu nome é príncipe, porque a tua identidade é de príncipe, por isso você não pode chamar enganador. Deus tem um novo nome para você hoje. Aí, gente, o posicionamento de Jacó muda, Jacó vira um homem de Deus. E acontece um monte de coisa com José. Já entendeu por que os irmãos venderam José? Você achava que os irmãos de José era tudo ruim? Se você tivesse os nomes que eles têm e fosse criado do jeito que eles eram, você ia ser bonzinho? O que podia se esperar daqueles irmãos? Nada além do que eles fizeram. Mas sabe, gente, Raquel teve mais um filho. Gênesis 35, anota para você ler em casa. Gênesis 35, versículo 16. Eles estavam em viagem. Eles estavam saindo de Betel. Sabe o que significa Betel? Casa do pão. E eles estavam indo para um lugar chamado... Cadê? Eles saíram de Betel e eles estavam indo para Belém. Betel significa casa do pão e Belém significa casa de Deus. Então eles estão saindo da casa do pão e estão indo para a casa de Deus. No meio do caminho, Raquel começou a ter dor de parto. E o neném nasceu no meio do caminho. Sabe que cidade, provavelmente, que ele nasceu? Numa cidade chamada Ramala. Significa morada de Deus. Ó, quando um pai se posiciona. O guri está saindo da casa do pão para ir para a casa de Deus e nasce na morada de Deus. A mãe doente emocionalmente, você que tem mãe doente emocionalmente, e você que é uma mãe doente emocionalmente, tem cura hoje para você. E você que tem uma mãe doente emocionalmente, Deus também tem cura para você, libertação da sua mãe e do seu pai também. Raquel teve um filho, Raquel está lá, nas dores de parto, a parteira fala assim, aguenta que você vai ter um menino. Quando o menino nasce, Raquel está quase morrendo e Raquel fala assim, vai chamar Benoni. Sabe o que significa Benoni? Filho da minha amargura, filho da minha dor. Ela já tinha vivido todo um processo, mas ela ainda estava doente. Mas nessa hora, Jacó se posiciona e pela primeira vez Jacó fala assim, não, ele vai se chamar Benjamim, que significa filho da minha destra, filho da minha alegria. Um pai posicionado muda a história de um filho. Uma mãe posicionada muda a história de um filho. Eu quero terminar te contando. E se você quiser saber todos os detalhes dessa história, vai na célula, porque a palavra inteira vai estar no guia de célula. Tem líder de célula aí? Então vai na célula que lá você vai pegar todo o texto da palavra.
Benjamim teve a identidade protegida. Toda a identidade distorcida, o Senhor cuida. Essa eu quero que você abra comigo, 1 Samuel. Capítulo 15. Tem um pai chamado Jessé. E vai um homem na casa de Jessé, que é um profeta. Versículo 6 em diante. Vai estar escrito assim, ó. Sucedeu que entrando ele, Samuel viu Eliabe, o filho mais velho, e disse: certamente esse aqui vai ser o rei. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o... Fala assim para quem está do seu lado: Deus conhece o seu coração. Deus tem um chamado para você. Você tem uma identidade real. Fala assim: você é um príncipe, ou fala: você é uma princesa. Então Jessé chamou Abinadab e fez passar Abinadab, parecia um desfile, né? Diante de Samuel. Mas ele disse: Deus não escolheu este. Então Jessé fez passar Samá. Tampouco foi esse, também não é. E Jessé chamou 7 filhos. E Samuel disse assim: não tem mais nenhum? E Samuel disse a Jessé: acabou os jovens? E Jessé respondeu: o quê? Ainda falta o mais novo, que está lá cuidando das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos ao redor da mesa até que ele chegue. Aí vem um menino. Então Jessé mandou buscá-lo e fez ele entrar. Davi não era pequeno e feio, tá, gente? É porque Golias era grandão. Davi era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. Você não é pequeno, você não é fraco, você não é feio, você não é o coitado, você não é o esquisito, você não é o rejeitado. É só algumas situações que aconteceram com você que fizeram com que o teu propósito fosse escondido. Mas você tem boa aparência. Você foi feito e feita com boa aparência. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu ele no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel levantou e foi embora. Você tem chamado, não tem? Tem ou não tem? Você tem identidade real, tem ou não tem? Deus te chamou para fazer coisas para Ele, tem ou não tem? E por que você está aí parado, disfarçando, achando que não é com você? Por que você está dizendo que o teu ministério é lá no teu trabalho? Eu estou exercendo o meu ministério. Não está. E o Senhor está dizendo assim, ó, você tem identidade real e eu te chamei. O Senhor te chamou, amém?